Boa noite, amados, graça e paz, ou bom dia, que Deus continue abençoando a todos nós e de fato eu espero em Deus que você esteja bem e se porventura você não estiver bem nesse momento, ao terminar essa mensagem, quem sabe eu possa cooperar através da mensagem que Deus colocou no meu coração para que você se sinta melhor. Então, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos mostrando essa alegria de dependermos dele. E por falar em dependermos de Deus, eu queria meditar nesta oportunidade para a nossa reflexão em um dos meus salmos preferidos, que é o Salmo de número 127, porque a leitura que eu faço dele é que ele nos mostra que nós dependemos totalmente de Deus e também ele nos incentiva a vivermos nesta dependência. Então nós leremos os 3 primeiros versículos deste Salmo 127, que diz o seguinte:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. O versículo 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, eu vejo aqui que, de alguma forma, ele está nos dizendo que o esforço humano, ele se torna inútil sem a cooperação de Deus. E qualquer que seja a situação, e aqui eu quero considerar 4 aspectos. Primeiro, ele vai dizer para mim e para você que se torna inútil na edificação de uma casa, na defender uma cidade ou proteger uma cidade, sobre também o trabalho do nosso sustento e também sobre a edificação de uma família. Eu queria então considerar esses 4 pontos e primeiro considerar que esta casa que o salmista está dizendo aqui, ela pode ser tanto no sentido literal da edificação de uma residência, ou qualquer que seja o projeto que nós fazemos, nós dependemos de Deus. Ou seja, a ideia é que nós dependemos totalmente do Senhor. E muitas pessoas, quando falam que você tem que depender de alguma coisa, depender de alguém, ele fica triste. Não é o caso de dependermos de Deus. Depender de Deus não entristece ninguém. Depender de Deus não nos deixa fragilizados. Pelo contrário, nós somos fortalecidos. Depender de Deus, esse reconhecimento da dependência de Deus, ele promove em nós esse fortalecimento. Acima de tudo, porque nós dependemos de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem todo o controle em suas mãos, que é um Deus acima de todas as coisas, mas que também nos ama, que também cuida de nós. E essa dependência, então, ela promove em nós uma paz, porque dependemos totalmente do Senhor. E aí, na sequência, ele diz que a respeito de se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, a dependência da proteção da cidade depende também de Deus. E eu queria considerar que a segurança da nossa cidade, a segurança do nosso estado, a segurança do nosso país, na verdade a segurança de todo o universo, ele não depende apenas dos nossos esforços, não depende apenas dos esforços de quem foi colocado sobre a liderança de uma cidade, ou de um estado, ou do país. Ele não depende totalmente daqueles que se esforçam para que a gente esteja cada vez mais seguro. Então, não existe um projeto de defesa que seja totalmente seguro. Não tem uma proteção que de fato proteja os moradores de cidades, de estados ou país. O que eu estou entendendo é que a palavra de Deus está dizendo que, acima de tudo, a gente precisa fazer a nossa parte, o governo precisa fazer, os governos, mas a gente precisa entender claramente que a nossa proteção maior vem de Deus. Então, na verdade, nós só estamos seguros de fato por causa da proteção do Senhor. E é lógico que isso também não nos dá o direito de não cuidar da nossa casa, não dá o direito dos governantes não cuidar da cidade, da proteção, não dá o direito para os governantes não cuidar do estado ou do país. O que eu quero deixar claro é que, por meio da palavra de Deus, a verdadeira proteção
ela vem do Senhor. O texto, então, que nós lemos, ele nos disse que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam, e se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, esse cuidado da casa, essa proteção da cidade, na verdade, depende de Deus. E aí o versículo que nós lemos diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Amados, embora o trabalho seja necessário e totalmente importante, fundamental na nossa vida, eu vejo aqui, de alguma forma, e não só aqui, em outros textos da Bíblia, que ele só será bênção se tiver a bênção de Deus. Então, se não tiver, ele será em vão, será inútil, porque qualquer trabalho que a gente faça e a gente não tem a proteção de Deus, ele pode se perder e a gente não colher o fruto do nosso penoso trabalho. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer para você, para considerar comigo mesmo, para a gente entender que o nosso trabalho, a nossa profissão, ela é uma bênção de Deus. Ainda que você não esteja sendo reconhecido suficientemente, às vezes esteja sofrendo até perseguição no seu trabalho, ou na sua profissão você ainda não conseguiu o retorno que você tanto planejou, que você espera, mas não esqueça de ver o trabalho como bênção de Deus. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção, é fruto da graça de Deus. Então encare o seu trabalho como uma bênção de Deus, a sua profissão como uma bênção de Deus. No entanto, considere que tanto o trabalho que você realiza, seja na sua profissão, no emprego que você tem, foi o Senhor quem te deu. Isso é fundamental para as nossas vidas, a tal ponto que a gente precisa ir para o nosso trabalho, realizar a nossa profissão, agradecendo a Deus. Deus, obrigado pelo meu trabalho. Deus, obrigado pela minha profissão, porque o Senhor é quem me deu e o Senhor é quem me sustenta para trabalhar. E o texto diz que inútil você levantar cedo de madrugada se você não descansar no Senhor. O texto, quando diz aos seus amados, ele dá enquanto dormem, é mais do que a ideia do dormir em si, pode ser assim também, mas acima de tudo, Deus dá para aqueles que descansam nele, para aqueles que trabalham, que é grato pelo trabalho, aqueles que descansam no Senhor, considerando sempre que Deus está cuidando dele. Então descanse em Deus, amados, porque se Ele dá enquanto dorme, enquanto a gente estiver descansando, Ele vai nos sustentar. Pegue o fruto do seu trabalho e dê graças ao Senhor. Pegue a sua profissão e dê graças ao Senhor. Seja qual for o seu trabalho, se é um trabalho digno, agradeça ao Senhor. E eu creio que a forma da gente viver melhor e Deus fazer com que a gente, o tanto que ganhar, Ele será o suficiente para a gente viver com dignidade. Eu queria considerar também, a partir desse versículo que está dizendo a respeito da constituição da família, em que os filhos são herança do Senhor e o galardão nosso, um prêmio, é para dizer para você também que a edificação da minha família, da sua família, também depende de Deus. Então, a minha família só pode ser estruturada ou permanecer estruturada se Deus de fato estiver cuidando. A sua família só pode ser estruturada, só pode ser organizada de fato se Deus estiver cuidando, e você precisa entender isso, que não depende tão somente dos meus esforços, não depende só dos seus esforços. Nós temos que caminhar dentro dos princípios da palavra de Deus para estruturar a nossa família, você para estruturar a sua família, mas jamais se esqueça de que nós dependemos de Deus e os nossos esforços não serão suficientes.
é porque nós dependemos de Deus. Isso é alegria. A gente pode cuidar e deve cuidar da família, cuidar dos filhos que Ele nos deu, mas a gente precisa, todos os dias, colocar a nossa família diante do Senhor, sob os cuidados do Senhor. Porque a gente tem que reconhecer que não há possibilidade de termos um cuidado suficiente para a proteção da nossa família. Eu não consigo proteger totalmente a minha família. Você não consegue proteger totalmente a sua família. E além do mais, jamais se esqueça de que, por exemplo, os nossos filhos, é Deus que nos dá o privilégio de chamarmos filhos, mas eles são do Senhor, e o Senhor é quem tem cuidado de cada um de nós. Então, amados, diante destas realidades, são realidades de que Deus é que edifica a cidade, Deus é que edifica a casa, Deus é que edifica as famílias, Deus é que edifica as nossas vidas, Deus é que nos protege, Deus é que nos guarda, Deus é que protege a minha vida, Deus que protege a sua vida, Deus que protege as nossas vidas. Diante dessa realidade, a gente precisa lembrar sempre que só Deus pode nos proteger, só Ele pode nos restaurar, só Ele pode fazer com que nos sintamos seguros, mesmo no mundo de tamanha insegurança. Diante destas realidades, eu não sei exatamente como está a edificação dos seus projetos, da sua casa, da sua família. Eu não sei como está o relacionamento com os seus filhos. Eu não sei como é que está o relacionamento seu com o esposo, do esposo com a esposa. Mas de uma coisa eu sei, Deus pode restaurar a sua casa. Deus pode restaurar os seus sonhos. Deus pode fazer com que você tenha prazer no seu trabalho. Seja grato a Deus pelo seu trabalho. E o tanto que você ganhar, você agradeça ao Senhor. É Deus que nos dá o sustento, Ele que nos protege. Eu não sei exatamente como você está, talvez você seja um daqueles que está chorando porque não tem mais um ente querido, ou que por alguma razão ele se afastou de você. Mas eu quero que você coloque diante do Senhor, considerando esta possibilidade real de que essa dependência de Deus promove essa paz que só Ele pode dar, essa segurança que só Ele pode nos trazer. Então, amados, diante dessa realidade, eu queria pedir para que Deus te abençoasse. Que Deus abençoe a minha vida, mas abençoe também a sua vida. Que Deus abençoe a nossa cidade, que seja uma cidade de paz. Que Deus abençoe o nosso estado, o nosso país. Que Deus faça com que o mundo volte a ter, de alguma forma, uma estabilidade por causa da proteção de Deus. E eu não sei o que você precisa, mas eu sei de uma promessa do Senhor para cada um de nós. Eu sei da promessa de que Ele supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. É o Deus que providenciou o meio de nos relacionarmos com Ele por Cristo Jesus. E Cristo Jesus, o Senhor, há de trazer a paz que você precisa, há de trazer a direção que você precisa, há de promover em você a segurança, mesmo em meio à circunstância da vida que você precisa para enfrentar os seus problemas. Diante dessa situação, eu não sei exatamente a realidade de cada um de vocês, mas eu quero pedir a Deus que esse momento seja de paz, que esse momento seja de conforto, que seja de alegria, para você se sentir amado, protegido por Deus, e que momento de fragilidade seja de pensamento, momento de fragilidade seja de ações, que Deus fortaleça você, que Deus nos fortaleça e que a gente possa entender que Deus está na direção, Deus está conduzindo as nossas vidas. Vamos orar então, nesta oportunidade, agradecendo a Deus por essa dependência maravilhosa, da sua maravilhosa graça. Oremos então, amados. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bondade e misericórdia do Senhor, que tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado de todos nós.
E esse conhecimento da dependência do Senhor, ele promove uma paz tão grande na nossa alma. Mas pode ocorrer, Deus, que alguém que está participando desse momento de reflexão na Tua palavra, Deus, esteja entristecido, esteja angustiado. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa trazer a paz que esta pessoa precisa, a paz que esta família precisa. Se porventura for alguém que está à liderança de algum governo, alguma cidade, Pai, em nome de Jesus, dê a direção para ele, para saber exatamente que ele também depende do Senhor. Abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias, e nos guarde, Senhor, nos livre, e que a gente possa se sentir seguro porque nós dependemos do Senhor. Nós oramos a Te agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, que a graça de Deus continue sobre nós, uma boa semana, e que você possa ter uma semana de fato, de alegria por saber que você depende do Senhor. Deus abençoe. Amém.